Está na Wikipedia, que diz: otimismo é a disposição para encarar as... Peraí, tem alguma coisa errada. É isso que dá pegar a coisa na Wikipedia, viu? Não adianta. É a disposição para encarar a todos, a tudo, né? Pelo seu lado positivo e esperar sempre por um desfecho favorável, mesmo em situações muito difíceis. É o oposto de pessimismo. Isso aí é uma colocação geral, e eu fiz questão de pegar essa colocação no Wikipedia, porque o Wikipedia você sabe como funciona, né? Qualquer pessoa pode ir lá e alterar e colocar alguma coisa que a pessoa deseja. E é geralmente isso que se acha que é o otimismo. Of course, lógico, o contrário do pessimismo, mas é a disposição para encarar tudo pelo seu lado e esperar sempre por um desfecho favorável. Isso é o que geralmente as pessoas acreditam que seja o otimismo. Se nós formos olhar um pouquinho mais e deixar a superfície do que é uma pessoa otimista, nós vamos ver que não é necessariamente que ela espera um desfecho favorável. Ela simplesmente acredita que, independentemente das circunstâncias que vão acontecer, ela vai ter capacidade de lidar com o problema. É um pouquinho diferente do que simplesmente achar que uma pessoa otimista é aquela que vai achar que vai dar tudo certo. Aí eu trouxe aqui um texto para a gente dar uma refletida, e a primeira é: você é otimista ou pessimista? Olhando para dentro de vocês, né? O que você acha que você é? Você é uma pessoa otimista ou você é uma pessoa pessimista? E geralmente escutamos pessoas dizerem que são otimistas, por pensarem positivo, por repetirem por vezes que no final das contas tudo dará sempre certo, ou por apaziguar situações de conflito. Por outro lado, as pessoas dificilmente consideram-se pessimistas. Algum de vocês agora, na hora que eu fiz a pergunta, achou que fosse pessimista? Acredite ou não, raríssimas são as pessoas que conseguem se reconhecer pessimista. Todo mundo acha que é otimista. Porém, vamos lá aqui, as pessoas dificilmente consideram-se pessimistas, porém permanecem encobertas como realistas. Essa é a palavra do pessimista. Ele fala assim: eu não sou pessimista, eu sou realista. Essa é o que geralmente a pessoa pessimista fala. São aqueles que logo fazem previsões do que pode ocorrer de pior numa situação. Fazem isso geralmente para tentar precaver-se do sofrimento e de toda a maldade das pessoas do mundo. Mas será que isso é funcional? Quais são as verdadeiras repercussões do pessimismo de fato? Então, a primeira coisa que a gente vai ver: as pessoas têm dificuldade em reconhecer uma coisa que necessita de ser trabalhada. Quando nós estamos em denial, quando nós estamos negando algo que nós somos, na verdade nós estamos simplesmente perdendo tempo, porque, como no alcoolismo anônimo, por exemplo, né, o alcoólatra anônimo, o primeiro passo do sucesso do alcoólatra é o quê? O reconhecimento de que ele é. Enquanto ele achar que ele não é, ele não vai tomar as devidas providências que uma pessoa alcoólatra precisa tomar. Então, um alcoólatra, ele fica anos e anos e anos e anos, às vezes morre. Quem é alcoólatra? Não, eu só gosto de tomar uma coisa. Quando ele conscientiza e fala assim: eu sou alcoólatra, ele dá o primeiro passo para a recuperação. Assim são as coisas que nós precisamos trabalhar. Assim também são os nossos defeitinhos, né? As nossas faltas, a ausência de virtude. Nós precisamos primeiro reconhecer que nós somos. 100% otimista no nosso planeta Terra não tem. Então, tem sempre algo a ser
trabalhado nesse aspecto de sermos otimistas ou não. Então, permanecer encoberto como realistas, né, realmente não é um bom posicionamento da nossa parte. Essas pessoas chamadas realistas são aquelas pessoas que logo fazem previsão do que pode ocorrer de pior a situação. Então, por exemplo, a pessoa ama falar que vai vir um hurricane. Então, se vai vir um furacão, a pessoa já fala, vai vir um furacão. Vai ser o pior. Esse ano você vai ver. Porque a temperatura do mar está não sei quantos, a temperatura de não sei o que lá está não sei quanto. Então, vocês vão ver que esse ano vai ser o pior de todos os furacões. Então, a pessoa já está prevendo uma situação da pior maneira possível. E ela faz isso em todas as coisas relacionadas. Muitas vezes ela não percebe o quanto ela está sendo pessimista, no sentido de que realista, né? Entre aspas. Aí você vai contar a pessoa fala, olha, isso não vai dar certo. Eu vou te contar para minha experiência, porque isso, e eu já fiz. Não, mas não sou pessimista, eu sou realista. Eu estou te falando que isso não vai dar certo por causa disso e outras coisas. Por que nós temos a atender assim? Porque nós temos a tendência, muitas vezes, de ver, de sentir, e a gente não reconhece isso, de acordo com alguma experiência no passado. Então, se algo não deu certo na nossa vida, em um aspecto, se a gente passou um aperto, uma decepção, a nossa tendência é pegar aquele fato e trazer para a realidade. Isso é um fator psicológico. Então, você vai achar que não vai dar certo sem saber que foi por causa de algo que aconteceu no seu passado, algo que aconteceu na sua infância e que deu errado, que aquilo te deu tanto medo das coisas te dar errado, que você começa a sentir a vida de uma forma pessimista. Verdade é que, por mais que algo deu errado na sua vida, nada impede de que dessa vez dê certo, né? Então, só para a gente ver o porquê que a gente age assim. E, geralmente, essas pessoas realistas, elas, é muito interessante elas conhecerem em si o porquê que elas agem dessa forma. E, muitas vezes, é para tentar precaver-se do sofrimento, né? Olha que interessante isso. Muitas vezes as pessoas acham que se elas acreditarem numa coisa e depois der errado, aí a pessoa fala assim, eu não quero lidar com aquela decepção. Sabe aquela coisa assim? Eu achei que ia dar tão certo, aí deu errado, aí eu não vou lidar com a decepção, eu não quero lidar com isso. Aí eu já vou achar que vai dar errado. Porque se der errado, tá vendo? Eu já esperava isso acontecer. Então, eu não quero ter aquela decepção, né? Mas daí a gente pergunta, mas qual que é pior? Ter a decepção de achar que dá certo ou ficar o tempo inteiro e toda a sua fase achando no pessimismo, acreditando que algo não vai dar certo. Então, nós precisamos questionar essas crenças, né? Será que vale a pena eu me manter no sofrimento porque eu não quero ter uma decepção que não vai dar certo? Ou é melhor eu ir acreditando e depois que não dá certo, eu vou lidar com aquela situação? Qual que seria a melhor? Porque o que acontece é que muitas vezes nós vamos levando as nossas vidas como hábitos. A gente está acostumado a pensar daquela forma, aí a gente vai levando a vida pensando daquela forma, sem questionar a nós mesmos, para buscar um padrão de vida diferente, buscar uma mudança de hábito para que a gente possa ser mais feliz. E também as pessoas tendem, os realistas, a agirem assim, porque eles tentam se prevenir da maldade das pessoas no mundo. Então, são aquelas pessoas que falam assim, eu não confio em ninguém. Quem já ouviu falar isso? Não adianta, eu não confio em ninguém. Geralmente, essas pessoas tiveram algum tipo de decepção no passado e elas acreditam que aquela decepção vai se repetir. Isso acontece muito em relacionamentos onde, desculpem nós mulheres, mas a gente realmente tem
essa mania, se nós sofremos uma traição, por exemplo, num relacionamento anterior, a gente já vai para o próximo dizendo, não confio, né? Não confio, porque eu acho que homem nenhum merece algum tipo de confiança, porque ela traz as coisas, ela traz a coisa do passado para um presente. Então aí o relacionamento fica complicadíssimo, porque a pessoa não confia e o coitado não tem nada a ver com a desconfiança dela, mas ela consegue tornar a vida daquela pessoa um verdadeiro inferno, porque ela está sendo pessimista. Ela está esperando o pior. Tá? Então, e geralmente a gente age assim, o mais triste de tudo é que na grande maioria das vezes a gente age assim, porque nós não sabemos o que nós estamos falando, fazendo. Eu me lembro de Jesus na crucificação, quando ele diz, Pai, perdoa, eles não sabem o que faz, até hoje é pra gente. Né? Às vezes a gente tem certos tipos de comportamento que a gente realmente age como se a gente estivesse no mundo sem ter ideia do que seja o mundo ou do que nós estamos fazendo aqui. Então vamos lá. Se por um lado o otimista é tido como alguém calmo e mais preparado para lidar com o conflito, ele também é tido por grande parte das pessoas como um indivíduo distante da realidade, que quer evitar os acontecimentos, que sempre pensa no melhor para negar algo sério, uma complicação que realmente pode acontecer. Por isso, muitas vezes ele é tido como irresponsável ou inconsequente. O pessimista é trágico e pensa no pior, pois se a realidade mostrar um pouco melhor do que ele fantasiou em sua tragédia particular, ele se permite ficar um pouco mais aliviado. É aquela coisa, né? Se eu esperar que dê tudo errado e dê certo, aí eu vou me sentir um pouquinho melhor. Ao mesmo tempo, sua intenção é de passar uma imagem de responsabilidade. Isso é engraçado. Todos o pessimista realista acha que, não, eu sou apenas responsável. Assim, acha-se consciencioso por ter uma visão preocupada, realista da situação, uma realidade improdutiva. No entanto, até que ele tenha contato com a verdade e com as reais consequências daquela situação na prática, o pessimista se tortura energeticamente, o que causa desgaste em seu ambiente individual e coletivo e nas pessoas ao seu redor. Então, é mais ou menos assim que uma pessoa que está do nosso lado age. E do lado das vezes é engraçado, porque geralmente, ele fez essa colocação aqui, porque geralmente a pessoa que é pessimista, ela tende a criticar o otimista. Então, ela sempre vai achar, mas fulano, você é um inconsequente, você é um irresponsável, você faz isso, você faz aquilo, você não está pensando no seu futuro. Ela vê aquela atitude de uma pessoa que acredita que as coisas vão dar certo, o pessimista acha e ele assume que aquilo é um ato incorreto, porque ele vestiu a capa da responsabilidade e ele acha que ele tem que carregar o mundo inteiro aqui nas costas e ser super responsável por não sei quem que deu toda essa responsabilidade para uma pessoa que é pessimista. É como se ela não relaxasse na vida. Nenhum momento. Então, ser otimista não é fugir dos conflitos ou da realidade. Isso também difere da positividade das pessoas que são preocupadas e em seguida ficam perturbados pensando, será que vai dar certo? Não se permitindo ter paz e lucidez para agir. O otimista, de fato, sabe que por mais dura que possa parecer,
existe sempre uma maneira de interagir com a realidade, de modo a solucioná-la. Aqui está a questão, sem sofrer por antecipação. Então, não é que o otimista, ele acredita em si. Ele acredita porque, independentemente da situação que vai vir, ele vai resolver aquela situação e vai lidar com aquela situação no momento correto. Até então, ele vai acreditar que vai dar certo. Aí, quando chega aquele momento que algo acontece que não dá certo, ok, agora é o momento de eu buscar o quê? Uma solução para esse problema. Houve uma pesquisa muito interessante sobre o otimismo, onde uma grande empresa queria entender como que ela poderia selecionar os melhores vendedores, os melhores. Porque ela queria investir nesse mercado, e todo mundo sabe, quem tem negócio, que a venda, os vendedores é o coração da empresa, né? Porque são eles que vão lá e fazem as vendas. Sem o vendedor fechar a venda, não funciona a produção, não funciona absolutamente nada. Então, essa grande empresa contratou um agente, uma empresa de pesquisas, para que eles fossem estudar e dar uma resposta de, ok, que qualidades tem que ter os melhores vendedores? Como eu vou poder identificar que aquela pessoa vai ser uma boa vendedora? Então, a primeira coisa que a empresa fez, o primeiro teste foi o seguinte, ok, me dá os seus melhores vendedores. Me dê 10% daquelas pessoas que você sabe que são os melhores da sua empresa e eu vou estudá-los. Então, ela fez isso. Essa empresa começou a estudar um por um. Então, foi engraçado porque eles achavam que era dedicação, que seria a coisa mais importante, seria motivação. As grandes empresas estão com essa mania, né? Se eu motivar o meu vendedor, ele vai vender mais. Era uma crença, uma coisa que se acreditava. Mas, por surpresa, ele percebeu que o melhor vendedor é aquele que tem perseverança. É aquele que persevera. Por quê? Por causa do otimismo. Olha como uma coisa está ligada à outra. Você vai perseverar numa coisa porque você vai o quê? Acreditar que aquilo vai dar certo. Então, você persiste em uma venda porque você acredita naquilo que você está vendendo. Aí você vai, a cada dia que passa, você vai, não, a Aline me disse não, mas a Magda vai dizer sim. A Magda disse que não, Dona Adélia vai dizer sim. Então, a pessoa tem essa persistência de acreditar que algo de bom vai acontecer. E o que acontece quando a gente tem essa postura? Os grandes, o que seria? Eu não vou passar aqui contando para vocês que a gente não tem nem tempo, mas se a gente pudesse fazer um estudo sobre a biografia de Walt Disney, nós vamos ver o quanto não ele tomou antes do primeiro sim. Então, às vezes, isso eu estou dizendo para vocês em termos de negócios, mas isso é para a nossa vida também. Quando você tem a tendência de acreditar que o seu relacionamento, por exemplo, quando você passa a ter medo de que algo dá errado, é exatamente quando começa a dar. Porque nós, infelizmente, é assim que a gente sente o mundo, e é assim que acontecem as coisas na nossa vida. E a gente não parou para pensar. Uma característica definidora dos pessimistas é a sua tendência a acreditar que as vicissitudes são irremovíveis, que minam todas as suas atividades e que são os únicos responsáveis por elas. Já os otimistas, sujeitos aos mesmos trancos desse mundo,
encaram o infortúnio de maneira oposta. Acreditam geralmente que um insucesso é apenas um contratempo passageiro, que as causas se restringem ao caso em questão. Uma das coisas para a gente aprender, uma pessoa uma característica de uma pessoa pessimista é que ela mina todas as suas atividades. E o que isso significa? É que se uma coisa não está dando certo em uma área, ela não consegue ver que as outras áreas estão bem. Tá? Por exemplo, nós temos a nossa convivência no centro, é uma forma. Nós temos nossa convivência no relacionamento, é outra forma. Nós temos nossa convivência na família, nós temos nossa convivência no trabalho. Ou seja, nós temos vários fatos em nossas vidas. Né? E a nossa tendência é a gente achar que uma coisa deu errado e a gente arrasta tudo isso para os outros lados da nossa vida. E a gente não consegue ver, né? Por exemplo, uma pessoa que tem saúde. A gente sabe que nos trancos e barrancos, uma das coisas mais importantes que a gente tem na nossa vida é a saúde. Uma pessoa que está passando por problemas financeiros, ela não consegue ver isso. Uma pessoa que está passando com problemas de saúde sérios, daria todo o dinheiro do mundo para sair dele. Olha como é o ponto de vista. Então, isso tudo, quando nós nos reconhecemos pessimistas, a gente não consegue nem dividir as coisas. E falar, olha, isso aqui não está indo bem, mas olha, eu tenho uma família, eu tenho uma saúde, ou eu tenho um emprego, eu tenho uma condição tão boa na minha vida, porque, olha, os mesmos trancos desse mundo, o pessimista se acha a vítima do mundo. Todo mundo passa por problemas. Todo mundo passa por problemas. Você está passando por um tipo de situação, mas tem outras pessoas passando por situações piores do que a sua. Muito piores do que a sua. A grama do vizinho não está tão mais verde como a gente está achando que está, não. Tá? Na vida, aqui ó, os trancos e barrancos, todos nós passamos, porque nós estamos no mundo de prova e expiação. Não pense que nós vamos passar no mundo sem problema nenhum. Sempre vai acontecer uma coisinha ali, uma coisinha lá, uma coisinha ali, outra coisinha aqui. São coisas da vida que nós precisamos para o nosso aprendizado. Centenas de estudos demonstram que os pessimistas desistem com mais facilidades e ficam o quê? Deprimidos com mais frequência. O conceito tradicional de realização parte da premissa convencional de que o sucesso resulta de uma combinação de talento e desejo. Quando ocorre o insucesso é porque está faltando talento ou vontade. Mas o insucesso também pode acontecer quando o talento e a vontade estão presentes em abundância, mas falta o otimismo. Então, nós julgamos o sucesso, que nós vamos ter sucesso na nossa vida em todas as áreas, a gente acha que é talento ou vontade. Não tem aquela vontade a querer, eu vou correr atrás. Aí tem que ter talento, obviamente, né? Eu vou abrir uma coisa, eu vou fazer algo, talento na convivência, de aprender a perdoar, de aprender a dar. Eu estou falando isso em todos os aspectos, porque quando a gente fala em sucesso, todo mundo acha que a gente está falando de sucesso material, e não é só isso. Então, nós estamos falando sucesso material, sim, sucesso espiritual, sucesso nos relacionamentos, sucesso nas emoções. É de um todo que nós estamos falando. Então, mesmo tendo talento, mesmo tendo bondade, muitas vezes uma coisa pode não dar certo, porque falta o otimismo. Por quê? O que vocês acham que isso acontece? Ele desiste antes
Também. Existe. Você reconhece se é otimista? Mas o que acontece no processo? Por exemplo, vou dizer aqui para vocês. Se uma pessoa tiver toda a vontade do mundo para se suceder numa área, mas não tiver talento, provavelmente ela não vai conseguir, né? Se você tiver todo o talento do mundo, mas não tiver vontade, também, né? Tão pouco, né? Então, você precisa ter o talento e você precisa ter a vontade. Mas por que a gente precisa ter o otimismo? Perseverança? Também, uma das coisas da perseverança. Fé. O que mais? Por quê? O que acontece com otimismo? Confiança. O que acontece? Acreditar em você mesmo, mas qual o processo? Qual o processo? Quem aqui já viu o livro O Segredo? Né? Todo mundo famoso. Na época que saiu, todo mundo quis comprar O Segredo. O que o Segredo fala? Acreditar em você mesmo. Aqui, ó. Da lei de atração. Tá? Então, existem 5 princípios no Segredo. A gente vai dizer assim, ó. Você atrai tudo aquilo que teme. Então, vamos voltar aqui. Quem somos nós? Quem somos nós? Quem somos nós, gente? Espíritos, filhos de Deus, espíritos, não é? Nós somos espíritos. Nós somos seres energéticos. Tá? Então, acontece algo dentro da gente o tempo inteiro. Então, a lei do segredo que saiu aqui, a lei de atração, que foi o maior sucesso, que trouxe lá dos anos de 1600 e pouco, um dos segredos que haviam dos egípcios era esse. Então, olha o primeiro conceito. Você atrai tudo aquilo que teme. Então, se você está numa situação e você tem medo de que algo dê errado, o que vai acontecer? Provavelmente. Porque você está com medo. E esse medo está fundado aonde? Em acontecimentos passados que deram errado para você. Então, você já traz esse medo para dentro de uma situação. Tá? Aí você traz esse medo. Aí você vai o quê? Atrair aquilo que você teme. E o pior é que quando nós temos medo, a gente gera uma emoção, uma energia em nossas vidas, né? E aquele medo, a gente muitas vezes nem trabalha para tentar resolver essa situação. Porque se nós tivemos uma situação difícil na outra vida e nós entramos em nós vamos entrar um pouquinho com medo, né? Isso é uma reação normal aos nossos hábitos, às nossas questões psicológicas. Então, a gente precisa fazer algo para reverter esse medo. Porque se nós continuarmos nesse medo, ele vai aumentar. Por exemplo, estatisticamente, quem são as pessoas que são mais assaltadas? As que têm medo de assalto. Atrai. Essas são as pessoas que mais atraem. Claro que no Brasil está uma coisa assim, horrorosa, né? No Brasil é uma questão de ser assassado. Mas aqui, em lugares que não acontece, o que mais acontece? Se você for entrevistar pessoas que passam por um divórcio no casamento, você vai ver que a grande maioria delas temia o divórcio. Elas já entravam no relacionamento com medo daquilo não dar certo. E isso, nós vamos ver que eu achei tanta graça quando saiu esse livro do Segredo,
porque foi uma novidade, todo mundo comprando. Eu falei, gente, mas Kardec já disse isso há 100 anos atrás, não fez tanto sucesso, porque Kardec já dizia isso, do poder do pensamento, dos fluidos que se atraem, das situações que nós atraímos, está tudo lá no Livro dos Espíritos, na Gênesis, está tudo lá. Mas precisou alguém vir diferente para trazer os conceitos de uma forma diferente. Segundo conceito da lei de atração, você atrai tudo aquilo que agradece. Olha que coisa boa. Uma das maiores forças que nós temos é a força da lei de gratidão. É você olhar, lembra das situações da nossa vida e que não tem ninguém aqui, eu posso perguntar a todos vocês, não tem nenhuma aqui que uma arinha está precisando melhorar a vida. Todos nós temos. Não é? Porque estamos no planeta de prova e expiação. Aí, por causa daquele, nós nos esquecemos das outras. Aí nós esquecemos de agradecer. Oh, meu Pai, muito obrigado pela família que eu tenho. Oh, meu Pai, muito obrigado por esse mundo maravilhoso que está aí, esse sol nascendo todos os dias para me esquentar, para me aquecer. Oh, meu Deus, muito obrigado por essa chuva. Que chuva maravilhosa, porque nós precisamos tanto da água. E aí outras coisas. Oh, meu Deus, muito obrigado por a saúde que eu tenho. Tem tantos na cama. E aí são várias coisas, mas não é da boca para fora. Isso aqui, depois que essa pessoa lançou o livro do segredo, ela lançou um outro, que ela falou que é uma força maior do que a força do segredo. Adivinha qual é a força? Do sentimento. Do sentimento. Sentir é algo extremamente importante. E nós não estamos muito em contato com os nossos sentimentos. Nós estamos vivendo numa era muito aqui, ó. Estamos esquecendo daqui, do sentimento. E sentir é extremamente importante. Então, não é eu chegar e dizer, claro que tudo começa com hábito. Eu posso chegar e falar, oh, meu Deus, muito obrigado por eu ter uma família assim, assado. Que maravilha. Aos poucos, eu vou dizer isso e depois eu vou trazer o sentimento. Quando eu começo a trazer os sentimentos para dentro de mim, é quando realmente eu consigo atrair aquilo que eu estou agradecendo. E às vezes, acredite ou não, um problema que nós estamos passando, nós precisamos agradecê-lo porque ele traz uma lição. Ô Senhor, muito obrigado por eu me fazer pensar que talvez essa situação vai me transformar em uma pessoa melhor. A gente quer que as coisas dê tudo certo na nossa vida e nós não estamos atentos às lições da vida. E aquilo que você está com mais problema é exatamente aonde você precisa mais aprender. Mas você não está com os olhos abertos para enxergar. Isso. Nós estamos mais... A nossa tendência é entrar para a revolta, entrar pela preocupação, entrar o desespero. E com isso a gente não vê o que é que precisa, o que está aqui, o que é que precisa ser mudado para mim. Você atrai tudo aquele que foca a sua atenção. Né? Você atrai tudo aquilo que você foca a sua atenção. Olha para você ver como são as coisas. Isso é um exemplo bem simples. Comece a estudar qualquer coisa, por exemplo. Ou então diga para você mesmo assim, olha, eu quero comprar o carro tal. Eu vou comprar, você vai ver, eu vou juntar dinheiro. Você começa a ver o carro toda hora na sua frente. Por quê? Porque você está focado. Quando você está focado naquilo, você vai ver. Se você chegar e falar assim, gente, eu quero estudar, eu vou começar a estudar porque eu sou apaixonada por barcos. Então, eu vou começar a estudar sobre... Daqui a pouco você está conhecendo alguém que tem barco. Você começa a ver barco em tudo. Você olha para a água, vê barco. Você vê em tudo, você vê barco. Por quê?
Porque você está focado naquilo, na sua atenção. Então, quando você está focado num problema, adivinha o que é que vai acontecer? Você vai atrair problema. Olha essa aqui, hein? Você atrai tudo aquilo do que se queixa. Eita. Eu atraio. Quanto mais eu me queixo do trânsito, mais eu vou ficar presa no trânsito. Eu vou ser atraída para aquilo. Mas olha como Deus é bom. Por que Ele nos atrai exatamente? Porque é aquilo que a gente precisa. São leis que regem o universo. Então nós vamos ser atraídos para as situações que a gente precisa estar passando. Aí por isso aqui, você atrai, olha isso, todas as suas experiências, sem se dar conta. Pelo maravilhoso poder de sua mente que funciona interruptadamente. Esse aqui, ó, poder maravilhoso da sua mente. Muitas vezes nós estamos usando ele contra a gente, ao invés de a favor. Ela foi usada para que a gente pudesse usar a nossa mente a nosso favor. Está na hora da gente acordar. Está na hora de nós buscarmos alguma coisa de diferente para nós mesmos. Então, só nesse mesmo contexto aqui, nós trazemos uma frase de Buda que ele diz o seguinte: a lei da mente é implacável. O que você pensa, você cria. O que você sente, você atrai. O que você acredita, torna-se realidade. Então, profundamente aqui, ó. Uma das coisas que nós precisamos focar, precisamos aprender. Então eu vou dizer para vocês, por que você tendo talento e você tendo vontade, você às vezes deixa de conseguir alguma coisa porque falta otimismo? Por quê? Porque sem você acreditar, você vai atrair aquilo para você. Então, eu acho que simplesmente é muito melhor você acreditar, né? Buscar algo, depois se não der certo, a gente lidar com aquilo no momento que não der certo, né? Sem ter aquele medo. Mas isso não é uma palestra que vai mudar na nossa vida, tá? Isso é o exercício diário. Porque muitas vezes nós queremos muitas mudanças na nossa vida, muitas, mas nós não queremos mudar a nós mesmos. Então a gente espera como um passe de mágica que as coisas aconteçam diferentes quando nós não fazemos as coisas diferentes. Então é uma coisa óbvia, se você está agindo da mesma forma sempre, aquele resultado vai ser o mesmo. Né? Algo precisa mudar. E esse algo que precisa mudar somos exatamente nós mesmos. É uma consciência que nós estamos necessitados. Nós precisamos demais disso, do otimismo em nossas vidas. Através do quê? Do exercício direto. Reconheça quando vai vir um pensamento pessimista para você. E diz assim, olha, esse pensamento não é legal, vai me atrapalhar. Né? Isso aí é uma coisa que eu preciso desenvolver as coisas boas dentro de mim. Não é legal esse tipo de sentimento ou de pensamento. Aí nós vimos com o nosso mestre, o Allan Kardec, né, que antes do segredo lá diz o seguinte, que uma criatura que vive entregue ao pessimismo e aos maus pensamentos tem em volta de si uma atmosfera espiritual escura. É por isso que a gente atrai. Da qual aproxima-se espíritos doentios. A angústia, a tristeza e a desesperança aparecem, formando um quadro
físico-psíquico deprimente, que pode ser modificado sob a orientação dos ensinos morais de Jesus. Então, obviamente, a gente vê que a solução está aqui, né? Nos ensinos morais de Jesus. O homem mais otimista que já apareceu na vida na Terra, porque o tempo todo ele continua acreditando em nós. E olha que não é fácil. Porque até nós, às vezes, duvidamos da gente, mas ele não. Ele é otimista. Porque ele sabe que nós vamos chegar lá. De uma forma ou de outra. A gente vai chegar lá. Não olhando o mundo simplesmente como carne, porém como espírito, você vai ver que você vai chegar lá. De uma forma ou de outra, todos nós vamos chegar lá. Todos nós vamos ser felizes. Se eu estou falando chegar lá, é na felicidade. Pode ser que a gente demore mais, ou pode ser que a gente demore menos, mas esse mais e esse menos está resumido em esforços diários da nossa parte para procurar ser uma pessoa melhor, para trabalhar o que nós precisamos trabalhar dentro de nós, para desenvolver virtudes que nós precisamos dentro de cada um de nós. Aí você vê aqui os processos, segundo Allan Kardec, os processos de obsessão, de tudo. Aí a pessoa vem à casa espírita e diz assim, por favor, estou mal acompanhada. Eu acho que tem uma legião, assim, atrás de mim. Não, por favor, vamos colocar seu nome ali. Mas ela não pensa que ela tem que mudar. Ela não pensa que ela está com uma legião atrás dela, mas que ela é que dá a matriz. É ela que está com a matriz. As pessoas, como nós estamos estudando energia, ninguém se encaixa uma com a outra se não houver sintonia. Aí o que Jesus disse para as pessoas, quando Jesus dizia que não adianta, eu vou afastar um, vai vir quantos? Centenas. Aí nos trabalhos, nas reuniões mediúnicas, é mais ou menos assim. Por isso que a gente fala para as pessoas, insistem da importância de vir à reunião pública. Porque na reunião pública, você vai receber ferramentas para fazer a sua própria mudança. Algo que ninguém pode fazer por você. Só você pode fazer a sua mudança. Ninguém aqui pode fazer por você. A gente pode oferecer, os livros estão aí, a gente faz curso, palestra pública, passe magnético, tudo. Aliás, o passe magnético é aquela mão assim que te tira de lá, mas depois você vai ter que caminhar sozinho. E se você não mudar, você vai voltar para o mesmo quadro que você estava algum tempo atrás. Então, ou pior. Então, nós temos que aprender, a responsabilidade é de quem? É minha. Não é dos espíritos, não é de Deus. Tudo que eu quero na minha vida tem que começar por mim. E essa começar por mim é começar em uma mudança de atitude. Uma mudança de sentimento. Uma mudança de hábito. Sem isso, nós vamos passar por a vida sem aprender muita coisa. Isso é uma das coisas que eu coloquei para a gente ver. Fazemos escolhas o tempo todo, mas não havemos como escolhas. Não temos consciência disso. Uma grande verdade. Todo momento que nós optamos por ser pessimista é uma escolha. Todo momento que nós optamos por não perdoar é uma escolha. Todo momento que nós optamos por alguma coisa na vida, nós estamos constantemente, desde o momento que nós abrimos os olhos, nós estamos fazendo escolhas. Mas a gente não vemos como escolhas. E aí nós temos problemas na nossa vida. Então, todos os dias nós fazemos escolhas.
eu vou pedir para vocês, para que a gente faça uma coisa diferente hoje, para a gente terminar. Eu vou trazer uma colocação de Allan Kardec, para a gente fazer uma coisa aqui. Ó. Allan Kardec diz o seguinte: a música exerce salutar influência sobre a alma. E a alma que a concebe também exerce influência sobre a música. A alma virtuosa que nutre a paixão do bem, do belo, do grandioso e que adquiriu harmonia, produzirá obras-primas capazes de penetrar as mais endurecidas almas e de comovê-las. Então, a música, ela tem esse poder. E hoje a gente está ouvindo muitas músicas por aí e as músicas não estão mais nos trazendo, assim, muita coisa de positiva, porque muitas vezes também a gente não está nem prestando atenção na melodia da música, né? Então hoje eu trouxe uma música pra gente, mas uma música pra gente cantar junto mesmo, tá? Eu vou pedir que vocês levantem, por favor, vamos lá. Vamos dar as atitudes. Eu vou estar aí junto com vocês, tá? Eu vou pedir que vocês deem as mãos. Ô, Ronaldo, abaixa a luz para mim. Eu vou querer que vocês deixem essa música penetrar no fundo da alma, tá? E a gente, é uma música que todo mundo conhece. Bota aí o Marco pra gente. O DJ. Pode aumentar, Marco. Presta atenção na letra. Vamos nos renovar. Vamos lá. Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. Na vida vem em ondas como
Obrigado pela atenção de vocês. Ok. Antes até de pedir para os trabalhadores de ir para a sala do passe, lembrando que tem uma pequena incorreção no nosso PowerPoint. Está dizendo que as oficinas de sentimento é na primeira terça-feira do mês. Não é mais na primeira terça-feira do mês, que seria amanhã. É na segunda terça-feira do mês. Então será neste mês, no dia 13. Porque vai passar o PowerPoint agora, alguém pode se enganar. Ok? Então, por gentileza, aqueles que estão preparados para o passe, que se dirijam à sala dos passes, e os outros que aguardem serem chamados. Então, lembrando mais uma vez, a oficina do sentimento é na segunda terça-feira de cada mês. Okay? E, por gentileza, após o passe, voltem, que temos alguns avisos para